física. Tanto na química quanto na biologia. E lembrando que química, biologia e química são os dois primeiros critérios de desempate, segundo, né, o edital da prova. Depois vem língua portuguesa. Então, vocês têm que ir bem em biologia, em química e na redação, principalmente. Se acertar as questões do João, maravilhoso, tá? Acertou as questões de literatura dele, melhor ainda, você já fica lá na frente. Mesmo que você faça 25 pontos, 26 pontos, você já fica na frente de muita gente. E eu acho legal também, talvez, não sei, uma sugestão, se você tem alguma afinidade por tentar sair, etc, tal, de repente vocês tentarem fazer BH também, até para um aspecto psicológico legal, que você vai passar em BH. BH é tranquilo. Então, eu acho assim que no psicológico de vocês fica legal. Eu passei. Mas mesmo que você não faça depois, mas acho que é legal essa valorização, para não ter aquela pressão familiar, aquela coisa assim, né? Vai que a Unifenos aí deu zebra, por exemplo, numa situação naquele dia, deu tudo errado. Pelo menos você passou em BH e não tem a família enchendo o saco, aquelas conversinhas meio, entendeu? Como se tivesse obrigação de entrar de primeira. Então, eu acho que diminui a pressão. Então, eu acho que fazer BH é interessante, porque é uma certeza da aprovação que roda demais e acaba sendo aprovado mesmo. Então, acho que é legal para vocês pensar nesse sentido também. Pessoal, vamos voltar aqui, então? Arrasou, Zé. Então, eu tenho que... Agora, quem não estava no início, pega com a Gabi Costa, que ela tem algumas dicas aí, que eu não gravei isso, óbvio, né, Gabi? Eu não ia gravar, né? Não ia gravar para depois jogar no YouTube, né? Então, vamos que vamos. Olha só, não falei isso nem no cursinho, hein? Só para você ter noção. Nós paramos na aula passada, eu fiz os 2 primeiros exercícios, ou fiz o primeiro só? Eu já nem lembro. Vocês lembram aí? Pois é. Oi, tudo bem? Fala, meus caros. Eu cheguei a fazer o segundo também. Vocês lembram? Só que a gente estava com a pergunta errada, sabe? É a parte aqui de baixo, né? Eu só mudei aí, mas eu fiz o segundo, então. Esse aqui eu fiz, né? Fez, mas só tá, tipo, a perguntinha mesmo diferente. É só a gente então, aí eu mandei outro aí, corrigindo aí, mandei no como é que fala? No grupo de vocês. Ambas portadores da anomalia. Então vamos para o terceiro. Isso aqui nós fizemos, então. Então vamos para o terceiro. Esse exercício aqui ele é muito interessante, não só no aspecto genético de populações, até porque não é questão da genética de populações aqui, nesse exercício, mas tem um aspecto interessante para essa prova, que muitas vezes você pode envolver aqui duas situações de segregação independente. Uma segregação aqui envolve, tá, a ligação ao cromossomo sexual, cromossomo X, e a outra envolve uma herança autossômica. Então, você tem uma herança sexual e uma herança autossômica, na mesma questão. Então, exercício fácil, esse exercício que você não precisa daquelas técnicas de genética de populações, mas o que você precisa é estabelecer aqui o parâmetro para resolver genética de populações em função, tá, do mendelismo também, de segregações independentes. Por exemplo, ele diz assim, a distrofia muscular, a DM, apresenta incidência de 1 a cada 3.500 nascimentos de meninos. Então, é mais comum em homens, tá? Então, assim, trata-se de uma doença genética com um padrão de herança recessiva ligada ao cromossomo X. Então, aqui eu tenho já uma doença, que é o DM, que é ligada ao cromossomo X. Então, se é uma herança recessiva, o que eu vou ter que estabelecer aqui, ó? Vou ter que estabelecer que o indivíduo que é menino, ele é XY, no X, eu vou colocar, então, se é herança recessiva, vou colocar Dzinho, sei lá, ou em mim, do jeito que você quiser. Coloca uma letra minúscula referindo-se ao indivíduo que tem distrofia muscular de Gaucher, por exemplo, um dos tipos de distrofia muscular. Aí ele diz assim, ó, um homem com DM, ou seja, um homem com distrofia muscular e com visão normal se casa com uma mulher sem distrofia. Então, a mulher aqui ela é normal, ela não tem distrofia. Então, ela vai ser X, Dzão, alguma coisa. Ela pode ser heterozigótica ou ela pode ser homozigótica. Só que a mulher é míope. Só que tem um problema. As questões pertinentes à acuidade ou à capacidade visual é uma herança autossômica. Ele vai falar aqui, ó,
Aí diz assim, a primeira criança desse casal é um menino com DM, com distrofia muscular, e míope, tá? Aí ele vai te dar essa informação agora, sabendo que a miopia é devido a um gene autossômico recessivo. Então, você tem aqui um alelo recessivo que desencadeia a miopia, pode chamar de heminho, por exemplo, é autossômico, não é ligado ao cromossomo. Qual a probabilidade desse casal, em gestações independentes e consecutivas, ter duas crianças, veja você, do sexo masculino, com visão normal e sem distrofia muscular, tá? Então, você tem a distrofia, que está ligada à herança sexual, e você tem a miopia, que está ligada a uma herança autossômica. Zé, dá para eu trabalhar com as probabilidades simultâneas dos eventos pertinentes à herança sexual e autossômica simultaneamente? Dá, tá? O que eu não posso fazer é o cruzamento conjunto, tem que fazer os cruzamentos independentes, mas dá para eu trabalhar com esses eventos. Então, primeira coisa, bato o olho no homem aqui, ó. O homem, ele tem DM, então ele é XDzinho Y, com visão normal. Então, se ele tem visão normal, ele é hemão alguma coisa. Ele pode ser homozigótico ou pode ser heterozigótico. Já a mulher, ela não tem DM, então ela é XDzão, X alguma coisa, tá? E ela é míope, então ela é heminho. Então, como é que a gente vai resolver isso, Zé? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a incidência do nascimento dos meninos. O homem, então, pelo aquilo que ele me der no enunciado, ele é XDzinho Y e ele é hemão alguma coisa. A mulher é XDzão, ela não tem distrofia, X alguma coisa, e ela é míope. Então, ela tem herança autossômica recessiva, tá? Heminho. Acontece que, para eu descobrir aqui o genótipo do casal, é só eu analisar, basicamente, aqui como é que é o primeiro filho do casal. Então, ele diz assim, ó, a primeira criança desse casal é um menino com distrofia e míope. Então, o menino tem a mesma doença do pai, Zé. Então, o menino, ele tem, ó, DM, ele tem distrofia igual ao pai, e ele é míope, como a mãe. Ah, então isso aqui é muito fácil, né, Zé? É ridículo, exercício retardado, tá? Mas só para você ver que no mesmo exercício você pode cobrar, tá? Segregações independentes, uma de herança sexual e a outra de herança autossômica. Então, o que acontece com o menino? Então, se esse menino, ele é XDzinho, e se ele é menino, o Y veio do pai. Ah, então, da mãe, Zé, veio quem? Ah, então o XDzinho veio da mãe. Quer dizer que a mãe é heterozigótica. Ah, exatamente, a mãe é heterozigótica. Foi ela que doou o alelo recessivo para a distrofia para o filho, porque o Y não veio do pai, não tem como ele ter recebido o X do pai. Se ele recebesse o X do pai, seria uma menina, certo? Então, olha só, e com relação à questão aqui da visão normal, olha o que acontece. Se a mãe é míope e o pai tem visão normal, ele recebeu aqui, ó, um alelo da mãe, um heminho da mãe, e vai receber também um alelo recessivo do pai. Então, eu posso afirmar que o pai também é híbrido. O pai é o quê? Ele é heterozigótico, porque ele doou um heminho aqui e a mãe doou outro heminho. Aí o filho, primeiro filho do casal que já é nascido, já é uma realidade, não é uma probabilidade condicionada. Nós já temos aqui uma realidade de nascimento. Esse primeiro filho do casal aqui, ele vai ser, então, míope. Então, ó, esse primeiro filho, ele é fundamental para eu consolidar os genótipos do pai e da mãe da criança. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer 2 cruzamentos aqui, ó, tá? Independentes. Então, o homem, já vi que eu fiz um negócio errado aqui, ó. Ó, o homem, ele tem distrofia. Então, aqui, para mim, na hora que você for copiar aí no seu caderno, você coloca aqui, ó, nesse cruzamento não vai alterar, porque ele quer saber meninos, não vai ter problema. Agora, se fosse meninas aqui, ó, daria 0. Só coloca para mim aqui, ó, o homem, ele é XDzinho Y, o homem, ó. E a mulher, ela é XDzão, XDzinho. Então, Zé, eu vou cruzar aqui, ó, XDzão com XDzinho, aí nasce uma criança XDzão, XDzinho. Nasce uma criança XDzão, XDzinho. E aqui eu vou cruzar, ó, XDzinho com XDzinho, aí que você vai alterar para mim.
você apaga isso aqui, por exemplo, coloca XDzinho, XDzinho. Nasce uma menina com distrofia e uma outra menina heterozigótica híbrida. Eu errei aqui a letra, aqui tinha que ser Dzinho, tá? Só não esqueçam disso. Agora, ele quer os meninos, né? Onde, Zé? No quadro que você Aqui, tá ó. falando? Na verdade, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É XDzinho Y, tá vendo? A gente não tá vendo nada disso, eu acho. A gente Pelo não tá menos eu vendo, não. tipo, A o seu sua mouse. seta Não não tá tá dando dando pra pra ver. ver. Peraí, vocês não tá vendo a apresentação aí? A sua seta. A gente tá vendo a apresentação, só que não dá pra ver a setinha do seu mouse, entendeu? Ah, Você não dá para ver no certo. quadro, não tá? Que tá XDzão Y, é pra colocar... Então, aqui em cima, ó, é no quadro, exatamente, ó. Aqui embaixo você tem duas crianças, não tem aqui, ó, duas crianças? Escrito aí? Duas crianças, dois meninos, tá escrito aí? Aí embaixo não tem o quadrinho aqui, ó? Você tá vendo o quadrinho? Vocês estão vendo o quadrinho aí, né? Uhum. A gente tá vendo, mas não tá vendo o cursor. Ah, eu não sei por que não tá aparecendo o cursor. Ó, então aqui, ó, do lado esquerdo do quadrinho, na vertical, tá certo, ó. Eu tenho XDzão, XDzinho, que é a mulher, do cruzamento original lá do início, certo? Aqui, ó, na horizontal, em cima aí de duas crianças, corrige para mim aí, ó. Tem que ficar XDzinho como pai em cima, ó. XDzinho Y. Aí tá aparecendo XDzão Y. Tem que ser XDzinho Y. Tá vendo aí? Então tem que ser XDzinho Y, não XDzão Y. Então, ó, no primeiro cruzamento aí, ó, XDzão com XDzinho vai dar XDzão, XDzinho. E não como tá aí, que tá errado, ó. Aí tá aparecendo para vocês XDzão, XDzão. Não, tem que ser XDzão, XDzinho. Aí no segundo cruzamento com o XDzinho da mãe, tá? Aí tá aparecendo para vocês aí, ó. XDzão, XDzinho. Tá errado. Tinha que aparecer para vocês assim, ó. XDzinho, XDzinho, tá? Então, em cima tinha que aparecer um heterozigótico, XDzão, XDzinho, e embaixo um XDzinho, XDzinho. O mais aí tá certo, tá? Que nos interessa. Por quê? Porque agora eu vou cruzar com Y. Então, ó, a mãe, ela é XDzão, cruza com o Y do pai. O que vai acontecer, então? Você vai formar aqui, ó, um XDzão, Y, você vê o primeiro menino aí, que está circulado em preto, e o segundo menino aí, ó, XDzinho, Y. Como ele pediu duas crianças do sexo masculino no enunciado, e essa criança, ela deve ser, tá, com visão normal e sem DM, sem distrofia muscular, então eu vou analisar aqui, ó, como eu coloquei aqui, ó, nessa linha escura aqui, na linha preta, eu vou analisar somente a possibilidade de nascer os meninos. Aí não me interessa as meninas. Eu quero crianças do sexo masculino, que ele está dizendo aqui, ó. Eu quero ter duas crianças do sexo masculino com visão normal e sem DM. Então, qual que é a possibilidade de nascerem crianças do sexo masculino sem DM? Ó, entre os meninos, a metade nasceu, ó, a metade nasceu sem DM e a outra metade nasceu com DM. 50% em cima aí, ó, sem DM e 50% com DM. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre os meninos, meio, a metade, tá? Para nascer com essa herança sexual, para nascer sem DM. Agora, veja você, na herança autossômica, eu vou analisar aqui qual a possibilidade agora de nascer uma criança com, tá? Quem está pedindo aí, ó, sem miopia, uma criança normal para visão, com visão normal. Então, você vai ver no canto direito aí o outro cruzamento. O que eu coloquei aqui, ó? Na vertical, eu coloquei aqui, ó, o genótipo do pai, que ele é heterozigótico, e na horizontal eu coloquei o genótipo da mãe, tá? Que é homozigótica recessiva. Aí, fazendo o cruzamento aqui, ó, 50% você tem pessoas heterozigóticas com visão normal e 50%, 2 em 4, de pessoas autossômicas recessivas, ou seja, de pessoas míopes. O que ele está pedindo? Que sejam
duas crianças do sexo masculino, tá? Duas crianças do sexo masculino, e essas crianças do sexo masculino, que elas não tenham distrofia. Então, vamos lá. Qual que é a chance, então, de nascer uma criança aqui, ó, na herança autossômica, de nascer uma criança normal? É meio também, tá? Aí você tem aqui meio de nascer uma criança normal. Agora, qual que é a chance de nascer, além de nascer uma criança normal, de nascer uma criança do sexo masculino? Presta atenção, Zé, eu preciso multiplicar por meio nesse exercício, ó, da herança sexual ligada ao cromossomo, eu não preciso multiplicar por meio. Por quê? Porque eu já estou definindo que entre os dois meninos que nascem, a metade tem distrofia, a outra metade não tem. Então, já nascem meninos. Então, nesse caso, quando está ligado ao cromossomo X, presta atenção nisso para a prova, você não precisa multiplicar por meio, porque você está trabalhando com um campo em que os meninos já nascem XY, já são meninos. Agora, em contrapartida, num exercício como esse, por que você multiplicou por meio aqui, Zé? Porque a outra herança é autossômica. E eu estou pedindo que o indivíduo ele nasça do sexo masculino e que ele não tenha miopia, ou seja, ele tenha visão normal. Então, eu sou obrigado a multiplicar por meio, mas o meio relativo à herança autossômica, tá? Então, por isso que vai dar... Oi? Não entendi essa parte. Então, vamos lá. Olha no por meio. quadrinho da esquerda e no quadrinho da direita. No quadrinho da esquerda... Ô Zé, eu acho que se você parar de apresentar, é slide isso? Isso aqui é slide. Não, Às vezes eu acho que se você parar de apresentar, o mouse aparece, que daí fica melhor, que daí você fica mostrando. Peraí, onde vamos você ver tá. assim, ó, eu acho que assim vai, vamos ver se assim vai aparecer. É que assim a gente tá muito perdido, sabe? Peraí, assim vocês veem o xizinho aí? Vê. Assim a gente assim aparece. Tá. Então, beleza. Então, vamos lá, então. Aqui, ó. Aqui eu tenho, então, ó. Eu tenho esse casal aqui. Então, nós vimos aqui que teve um erro aqui, que era para ser Dzinho, certo? Então, aqui, ó, em cima ficou XDzão, XDzinho. E aqui ficou, ó, XDzinho com Dzinho, XDzinho, XDzinho, desse lado de cá. Mas não alterou o resultado, porque ele quer meninos. Os meninos, eu fiz o cruzamento aqui, ó, XDzão Y e XDzinho Y. Então, tá aqui, ó. Aí tem um detalhe, ó. Qual que é a diferença entre uma herança ligada ao cromossomo X e uma herança autossômica? Na herança ligada ao cromossomo X, eu não preciso nunca multiplicar por meio. Por quê? Eu vou analisar entre os indivíduos aqui, ó, tá, que sofreram ou que são filhos. Os indivíduos que são filhos aqui, eles já nasceram meninos, ó. Eu já tenho aqueles que nasceram meninas e tem aqueles que já nasceram meninos. Então, o que eu faço? Aí eu olho aqui, ó, entre os meninos, quantos por cento que eu tenho daqueles que são doentes e quantos por cento que eu tenho daqueles que não têm distrofia. Então, ó, entre os meninos, entre dois, tá, meninos, eu tenho um normal e um com distrofia. Então, eu tenho a metade dos indivíduos aqui entre os meninos são normais, não tem distrofia, e a outra metade pode ter distrofia. Então, aqui, ó, meninos sem distrofia, que é para nascer aqui, que é a intenção dele. Duas crianças sem distrofia, do sexo masculino. Então, a metade, meio, porque a outra metade vai nascer com distrofia. Agora, quando eu cruzei aqui, ó, eu peguei o genótipo do pai, na herança autossômica, com a da mãe, tá? O pai, ele é heterozigótico, a mãe é homozigótica recessiva, ela é míope. O pai tem visão normal. Então, nesse cruzamento aqui, ó, 50% dos indivíduos aqui, a metade dos indivíduos, 2 em 4 nasceram com visão normal. E 2 em 4, meio, nasceram míopes. Então, ó, qual que é a chance de nascer um menino com visão normal? Metade das crianças aqui tem a chance de nascer com visão normal. Então, coloquei aqui, ó, metade. Agora, o que eu falei aí que a Gabi perguntou aqui no final? O que eu falei? Ó, quando você tem uma herança autossômica e no enunciado do exercício você está definindo o sexo, tá? Se é menino ou se é menina,
você tem que multiplicar a herança autossômica por meio. Por quê? Na herança autossômica não envolve herança sexual. Então, você tem que multiplicar meio aqui, ó, porque ele quer um menino com visão normal, para miopia. Tá? Em contrapartida, na herança sexual, eu não preciso multiplicar por meio, porque eu já escolhi aqui, ó, entre os indivíduos, entre os meninos nascidos, aqueles que têm, tá, a condição normal para distrofia, que não tem distrofia. Tá? Então, esse meio vale só para herança autossômica. Ele não vale para herança que nós chamamos de herança sexual. Aí, o que você fez aqui? Aí você vai multiplicar as possibilidades. Quais são as possibilidades? A possibilidade desse indivíduo não ter distrofia, que é meio, a possibilidade dele ser do sexo masculino e ser, tá? E ter a visão normal. Meio vezes meio. Aí é o seguinte, se for uma criança, para nascer uma criança, é 1/8. Tá aí, ó. Aqui eu achei para uma criança. Só que no exercício, o que ele está pedindo aqui, ó? Ele quer ter aqui, ó, 2 crianças do sexo masculino com visão normal e sem DM, sem distrofia. Se ele quer 2 crianças, o que você faz? Você multiplica 1/8 vezes 1/8, ou 1/8 ao quadrado, tanto faz. Se ele quiser 3 crianças, 1/8 ao cubo. Então, ó, o número de crianças que ele quer aqui, ó, você vai elevar, tá, ao quadrado, ao cubo. Ele pediu 2, então vai dar 1/64. Presta atenção que aqui tem um problema na matemática, aqui que alguns confundem a questão da matemática. Repete para mim por que você eleva ao quadrado. Não, porque ele pediu aqui 2 crianças, né? Ele não está pedindo aqui, ó, 2 crianças do sexo masculino em gestações independentes e conceptivas. Então, ó, para nascer uma criança não é 1/8? Para nascer 2 crianças, tem que ser 1/8 na primeira gestação, vezes 1/8 na segunda gestação. Tá? Então, aí você tem 1/8 vezes 1/8, vai dar 1/64. Ou seja, 1/8 ao quadrado. Então, ou você repete 1/8 vezes 1/8, ou você coloca o número de filhos como expoente que você precisa, que você quer, tá? No enunciado. Se ele pedisse 3 filhos, ou você colocaria assim, 1/8 vezes 1/8 vezes 1/8, ou você colocaria 1/8 elevado ao cubo, que é a mesma coisa, para 3 filhos. Então, o que você não pode confundir aqui, ó? O que você não pode confundir é que, aí você pensa assim, ó, mas o primeiro filho, ele já nasceu, né? Ele já nasceu e já é 1/8 para o nascimento do primeiro filho. Aí eu não tenho que subtrair 1/8, tá? Da possibilidade de que nasceu o primeiro filho para eu entrar com 7/8. Não. A possibilidade não muda, tá? Por exemplo, Zé, eu estou com a moeda aqui na minha mão. Aí eu joguei a moeda 10 vezes para cima. 10 vezes caiu o cara. Aí você fala assim, Zé, eu vou jogar essa moeda a 11ª vez para cima. Qual que é a chance de cair cara? Continua sendo meio. Se cair cara de novo, não tem problema, não mudou nada, mas pode cair coroa também. A metade não vai interferir, vai ser meio para cara, meio para coroa. Então, ó, se o primeiro filho do casal eu tive 1/8 de possibilidade de nascer, o segundo filho, o terceiro, o quarto, até o 10º filho, sempre vai ser 1/8. Agora, se eu quero ter 5 filhos, eu vou multiplicar esse 1/8, que é a chance de ter 5 vezes. Tá? 1/8 vezes 1/8 vezes 1/8 até dar 5 vezes. Então, tomar muito cuidado nesse aspecto na hora de resolver as questões da Unifenas. Tá? Que esse aspecto é um aspecto fundamental e você não pode sair daqui hoje com esse tipo de dúvida. Alguma dúvida com relação a esse exercício? Que eu misturei aqui a segregação independente da segregação... Aliás, eu misturei aqui a herança sexual com herança autossômica. Alguma dúvida nisso? Ô Zé, quando que eu sei que é 1/8 mais 1/8 mais 1/8 ao invés de vezes 1/8 vezes 1/8? Se ele perguntar para você assim, ó, ele quer que nasça, por exemplo,
um menino ou uma menina. Aí, com essa característica aqui que eu coloquei, aí se ele perguntasse um menino ou uma menina, um ou outro, tá? Numa gestação, aí seria uma única gestação, aí você teria que somar. Aí toda vez na genética que você fala ou, você vai ter que somar as possibilidades. Agora, aqui, ó, ele pede 2 meninos. Ele quer um menino e um outro menino. Falou e, você vai multiplicar, tá? Toda vez na genética tá bom. você separa e fala assim, ó, ou esse ou aquele, então você soma. Toda vez que você fala esse e aquele, você multiplica, tá? Essa é a regrinha básica da genética, e a soma e a multiplicação na genética, certo? Mais alguma dúvida nesse aqui? Olha, se você saber fazer os exercícios que eu vou passar para vocês na aula de hoje, só tem um aqui que ficou meio desfocado, que não tem tanta necessidade, mas eu vou mostrar para vocês um detalhe nesse exercício. Zé, mas a resposta do 3 é 1/8 ou 1/64? Agora você me confundiu. Não, é 1/64, porque são 2 filhos. Para tá. filho, é 1/8, certo? Certo. Então, ele pediu 2 crianças. Aí você tem que pegar esse 1/8 aqui, ó, e elevar ao quadrado. Então, é 1/8 ao quadrado. Aí dá 1/64, tá? É 1/64, na verdade. Agora, esse exercício aqui, ó, parte desse exercício, assim como parte da primeira questão que vocês fizeram de genética no simulado de sábado, tá? Ele reflete, ele é um reflexo da prova, daquilo que vocês farão na prova. Então, vamos entender aqui. Esse exercício é fácil. Só que você vai me perguntar assim, Zé, na prova da Unifenas, você vai dar a genealogia ou você não vai dar a genealogia? Ou seja, você vai dar o heredograma ou você não vai dar o heredograma? Não sei. Surpresa. Esse aqui, nesse tipo de exercício, tá? Eu não dei. Aí você tem que montar. É um exercício super fácil, mas você tem que prestar atenção no que ele está pedindo. Porque com esse exercício aqui, você resolve aquele de sábado, por exemplo. Então, presta atenção. Ele diz assim, ó, a fibrose cística, doença que causa o funcionamento anormal das glândulas mucíparas, sudoríparas, salivares e pancreáticas, é causada por um alelo recessivo e autossômico. Então, essa doença aqui, ela é terrível, né? Inclusive, ela atinge também os pulmões, tá? O indivíduo, se não fizer o transplante de pulmão, ele pode vir a óbito. Mas essa doença é interessante o seguinte, ela é causada por um alelo recessivo e autossômico. Bom, já te dei essa informação. Então, aqui, ó, essa doença não está ligada ao cromossomo X, ela não está ligada ao cromossomo sexual, tá? Aí você vai ter assim, olha o que ele te diz. Ele diz assim, ó, um homem, essa questão já caiu na prova da Unifenas, um homem fenotipicamente normal, como seus pais, então presta atenção, eu tenho 2 pais normais, aliás, um pai e uma mãe normal, tem os pais normais, que deu origem a um filho com fenótipo igual aos pais. Mas ele não está falando que o genótipo é igual aos pais. A aparência externa dele é igual. Aí diz assim, cujo irmão tinha fibrose cística. Ah, Zé, então, a gente vai ter que montar isso, né? Sim, vai ter que montar. Ó, eu tenho um homem aqui, que ele é normal, cujos pais são normais, para fibrose cística, só que eu te dou o irmão dele, ó. O irmão dele, você que está montando o heredograma, tá vendo? O irmão dele tem fibrose cística. Ah, mas então o irmão dele é diferente dos pais, O irmão dele é azinho. Isso, o irmão dele é azinho, é diferente dos pais. Beleza, Zé. Se ele é azinho, se ele é diferente dos pais, o que vai acontecer aqui, então? Significa que os pais, eu posso afirmar isso não trata-se de uma condição, uma probabilidade condicionada, tá? Então, se eles são diferentes dos pais, é porque eles são heterozigóticos. Óbvio. Veio um azinho do pai e veio um azinho da mãe. Nasceu um filho diferente. Agora, e esse indivíduo aqui, ó? Esse indivíduo aqui,
ele vai casar-se com uma pessoa. Aí diz assim, ó, esse homem casa-se com uma mulher normal, ou seja, ela não tem fibrose cística, mas ela pode ser híbrida, ela pode ser heterozigótica e ela pode ser portadora do alelo recessivo para a fibrose cística. Aí diz assim, casa-se com uma mulher normal que não é parente consanguínea dele, não é aparentada, ou seja, em outras palavras, ela não faz parte da árvore genealógica dele, tá? Aí diz assim, ó, supondo que na população brasileira a frequência de heterozigóticos, cuidado aqui agora, hein? Ele está dizendo que na frequência de heterozigóticos na nossa população é 1/50. Zé, quanto que eu vou usar esse valor, 1/50? Quando eu não tiver informação nenhuma sobre a genealogia dessa pessoa. E parece que essa mulher aqui eu não vou ter nenhuma informação, porque aqui não está falando dos pais dela, não está falando do irmão dela, não fala absolutamente nada sobre ela, tá? Só está falando que ela é normal. E em seguida, ele te apresenta uma frequência plausível para heterozigose na população brasileira, que é 1/50% dos indivíduos. 1/50 dos indivíduos, tá? Aí você vai ter assim, ó, qual a probabilidade que esse casal tenha 2 meninas com fibrose císticas em gestações independentes e consecutivas? Voltando aqui, ó. Bom, essa mulher é uma mulher normal. A princípio, eu não posso falar se ela é azão ou azão. Simplesmente ele falou que ela consta de um fenótipo normal. Só que, a partir do momento que ele quer saber a possibilidade desse casal ter uma criança com fibrose cística como tio dela, ele está trabalhando aqui com uma possibilidade do pai da criança ser portador do alelo azinho e da mãe da criança ser portadora do alelo azinho. Por que ele está trabalhando com essa possibilidade, Zé? Porque se não houver essa possibilidade desse aqui ser heterozigótico, da mãe ser e o pai ser heterozigótico, se não houver essa possibilidade, aqui então é 0% de chance de nascer uma criança autossômica recessiva com fibrose cística. Então, o que eu tenho que perguntar aqui, ó? Primeira pergunta que eu faço nesse tipo de questão. Qual a probabilidade do indivíduo 4 ser heterozigótico, sendo ele filhos de pais heterozigóticos? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Se os pais deles são heterozigóticos, nesse cruzamento aqui, de um duplo híbrido, eu tenho um indivíduo que é azão, um indivíduo que é, 2 indivíduos que é azão, azinho, e um indivíduo que é azinho. Cruzamento, primeira lei de Mendel, simples, sem problema. Agora, presta atenção, esse indivíduo já nasceu, ele é normal, tá? Então, o indivíduo desse cruzamento, que é um indivíduo marcado, que é um indivíduo com fibrose, eu corto, porque ele não tem a doença. Aí, qual que é a pergunta que eu faço aqui, ó? Entre os indivíduos que são normais, que eu tenho, ó, um azão e 2 azinho, entre esses indivíduos normais, tá? Qual a possibilidade de eu ter indivíduos heterozigóticos? Porque o 4, para que eu tenha um filho azinho, ele tem que ser heterozigótico. Qual a possibilidade? Eu tenho 2 indivíduos num total de 3, porque o outro é homozigótico azão. Então, eu tenho 2 em 3 no total. Eu não estou contando o azinho, porque ele já nasceu, ele é normal. Então, o azinho eu excluo. Então, eu tenho 2/3 de chance desse indivíduo aqui, ó, ser o quê? Heterozigótico. Aí, se eu olho para a árvore aqui, é a própria árvore genealógica dele que está me fornecendo essa informação. Agora, no caso da mãe ser heterozigótica, que eu preciso que ela seja também, qual que é a possibilidade dela ser heterozigótica? Zé, você forneceu alguma frequência alélica aqui? Não forneci nenhuma. Não forneci frequência do alelo azão, não forneci frequência do alelo azinho. Então, o que você tem que fazer, Zé? Eu tenho que analisar, então, qual que é a possibilidade de nascer indivíduos heterozigóticos nessa população.
Isso foi dado no enunciado. Ele diz que nessa população a frequência de heterozigóticos é 1/50. Aí tem um problema. Oi. Nossa pergunta tá diferente, eu acho. Tá, tem uma criança com fibrose cística e outra normal. Então, essa aí é a que está errada. É que vocês não pegaram depois. Se vocês forem lá na... Eu coloquei depois depois eu coloco de novo para vocês aí. A correta, essa aí foi o que trocou. Na hora que a Beth foi fazer, a Beth mudou algumas coisas na questão, na época, e isso aí foi desconsiderado. E aquele dia eu coloquei o que estava errado para vocês aí, os exercícios, tá? O exercício é essa aqui mesmo, ó. Mas depois eu mando para vocês já com a resolução aqui. Não tem como fazer? Oi? Não, essa aí não dá. Não dá porque aí a mãe pode ser tanto azão quanto azinho. Essa aí não dá para fazer. Você já mandou, Zé, tá lá no grupo. Oi? Você mandou, tá lá no grupo. Eu vou mandar para você, Gabi. Eu mandei ela corrigida isso aí. Foi uma Manda para mim também, Carol. Mas eu vou mandar esse documento para vocês aqui também depois da aula. Você vai ficar com o documento aí para vocês resolvido já. Então, olha só. Eu não entendi porque é 2/3. Então, vamos pegar aqui o cruzamento, ó. Quando você pega o cruzamento do indivíduo, ó, azinho, com azinho, o que vai dar aqui, ó? Você não vai cruzar azão, vai dar azão com azão com azinho vai dar azinho, vai dar assim. Esse azinho aqui, ó, com azão vai dar azinho, e esse azinho aqui com azinho dá azinho. Então, olha só, dentro do quadrinho que você fez aqui, ó, azinho com azinho, eu tenho um indivíduo que é azão, aí eu tenho um outro indivíduo que é azinho, um outro que é azinho e um outro que é azinho, certo? Você não tem 4 indivíduos aí para nascer? Tem 4 possibilidades. Aí, quando vocês viram a primeira lei de Mendel, aí a Lenise falou para vocês assim, ó, um indivíduo em 4 azão, ele pode ser homozigótico. Não é assim que ela falou? Ela falou para vocês assim, ó, 2 indivíduos em 4 podem ser o quê? Heterozigóticos. Um indivíduo em 4 pode ser homozigoto dominante. 2 indivíduos em 4 pode ser heterozigótico. E um indivíduo em 4 pode ser o quê? Recessivo. Deixa eu fazer aqui para você enxergar isso aqui, porque se não fazer assim, não dá para enxergar. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Essa questão do 2/3 e do meio aqui, ó, se você errar na coisa, vocês erram a prova, porque é herança condicionada, entendeu? É simples, mas se não entender isso aqui, você não consegue fazer exercício. Vou fazer aqui, ó. Só para você enxergar. Eu vou tirar uma foto, vou mandar aí. Fica mais nítido para você enxergar. Aí. Terceiro ano. Aí vocês vão receber aí, ó, a foto. Vamos lá, para a gente enxergar essa questão. Se não entendeu 2/3, erra tudo e não consegue fazer a questão da Unifenas. Deixa eu só mudar aqui, ó. Deixa eu só passar para essa apresentação aqui, parar aqui para a gente fazer o... Deixa eu entrar no WhatsApp, deixa eu entrar na foto que eu mandei para vocês. Só para a gente ter aqui, para a gente raciocinar direitinho. Aí. Beleza. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar isso. E quando você vê, você vai ver que é o negócio mais fácil do mundo.
via WhatsApp. Vocês estão vendo aí, né? Mesmo da foto aí, certo? Agora sim. Estão vendo? Então, olha só o que eu tenho aqui, ó. Aqui eu não tenho, assim, ó, os pais dele não é azão, azinho, e a mãe não é azão, azinho. Não é isso que te deu? Então, olha só. Se eu cruzar aqui, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um indivíduo azão, azão, outro indivíduo azão, azinho, e outro indivíduo aqui azão, azinho, certo? Agora, o que acontece? Um filho nasceu doente. Só que esse filho que casa-se com a mulher normal, ele também é normal. Ele já é normal. Então, se ele nasceu e já é normal, esse doente aqui para mim, que essa possibilidade dele ser doente não existe. Você concorda comigo? A possibilidade dele ser azinho, azinho, eu excluo. Agora, o que eu quero para ele? Eu quero que ele seja o quê? Eu quero que ele seja normal e heterozigótico, para que ele possa transferir esse alelo recessivo para o filho e eu saiba qual é a possibilidade de nascer um filho recessivo. Então, ó, entre os 3 desse cruzamento dos pais que são normais, quantos me interessam aqui? Não são os heterozigóticos? Não é esse aqui e esse aqui, ó, tá me interessando? Não são esses 2 aqui, ó. 2 em quantas possibilidades que eu tenho? Eu tenho 3 possibilidades. Ele pode ser azão, 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 azinho, azão, azinho. E eu quero que ele seja heterozigótico. Então, eu tenho 2 possibilidades em quantas? Em 3 possibilidades. Por isso que eu falo que 2/3 desses indivíduos aqui, ou 67% desses indivíduos, eles serão o quê? Heterozigóticos. 33% serão homozigóticos dominantes. Mas o que me interessa aqui? Que eles sejam heterozigóticos. Para eles serem heterozigóticos, então eu preciso de 2 em 3. Se eu precisasse de um indivíduo aqui que fosse homozigótico dominante, quanto que eu teria aqui? 1 em 3. Exatamente. Entendeu agora? Deu para enxergar aqui por que é 2 em 3? Então, aí, ó, se você enxergou isso, você não erra na prova. Então, ó, porque sempre os pais, normalmente aqui, ou eles vão ser híbridos, ou um dos pais é híbrido e o outro é homozigótico. Aí, se eu pegar o pai azão, azão e a mãe azão, azinho, a metade dos filhos não seriam, então, 2 em 4 não seria azão, azão, e 2 em 4 não seria azão, azinho? Aí, se eu perguntasse para vocês assim, mas a metade é azão, azinho, e eu quero calcular a probabilidade condicionada desse indivíduo ser heterozigótico. Quanto que é a possibilidade condicionada? Se está meio a meio, então é metade, é meio. Então, só tem 2 possibilidades de você trabalhar com possibilidade condicionada. Quando os pais são heterozigóticos, o filho heterozigótico, a possibilidade dele ser heterozigótico é 2/3. E quando você tem um pai, um dos pais azão, azão, e o outro heterozigótico, azão, azinho. Aí você quer que nasça aqui uma criança heterozigótica. Qual que é a possibilidade nesse casal, azão, azão e azão, azinho, de nascer, numa probabilidade condicionada, de nascer um azão, azinho, para você seguir no heredograma? Meio. Então, as 2 únicas frações que você vai poder trabalhar aí é com 2/3 e meio. E, aliás, dicas de passagem, ó, nós fizemos isso na aula passada. Quer ver só? Na aula passada, nós... Vou pegar aqui. Na aula passada, nós tivemos aqui, ó. Nós fizemos isso no primeiro exercício, quer ver? Foi aqui, ó. Primeiro não, segundo, né? Aqui ele te deu que os indivíduos aqui, ó, 3 e 6 são clinicamente normais e homozigóticos. Então, esse indivíduo 3 é azão, azão. Esse indivíduo 6 é azão, azão. Então, aqui eu tinha uma situação dessa, ó. Esse azão, azão, esse azão, azinho. Qual que é a possibilidade desse aqui ser heterozigótico para eu dar sequência aqui no alelo recessivo? Então, eu cruzei aqui azão, azão com azão, azinho. Então, a possibilidade de eu ter heterozigótico aqui, ó, é metade da prole ser 2/4 azão, azão, e a outra metade ser azão, azinho. Então, a condição que eu tenho para o indivíduo 8 ser heterozigótico é meio. E esse aqui nós vimos que foi 2/3. Então, nesse mesmo exercício aqui, você tinha 2/3 e 1 meio, tá? Você tinha que multiplicar.
Então, você tem que saber isso, não tem como você fugir disso. Então, presta atenção no outro problema que você vai ter aqui, ó. Então, ó, a probabilidade de ser heterozigótico, porque aqui ele podia ser azão, azinho ou azão, azão. Então, mas eu quero o azão, azinho que me interessa. Então, 2 em 3. E aqui, Zé, aqui eu não tenho nada para eu analisar, não tem árvore genealógica, não tem nada. Só tem a frequência na população. Quando ele fala para você a frequência na população é de 1 sobre 50, beleza, essa é a frequência dos indivíduos heterozigóticos nessa população brasileira. Ô Zé, mas aí eu tenho que multiplicar por 2? Não. Aí que tem um problema aqui. Você só multiplica por 2 quando você tem a frequência do alelo individualmente, e não a frequência do genótipo. Por exemplo, se ele tivesse dado aqui que a frequência do alelo azinho era de 30%, o azinho aqui seria 0,3 e o azão aqui seria 0,7. É o complemento de 100, né? É o complemento de 1. Então, ó, aí sim, eu teria que multiplicar por 2, porque eu tenho duas possibilidades matemáticas. Azão, azinho e azinho, azão. Aí eu tenho duas possibilidades. Aí eu teria que multiplicar 2 vezes 0,7 vezes 0,3, que daria 42%. Agora, aqui não. Ele está dizendo para vocês assim, ó, os heterozigóticos dessa população é 1 sobre 50. Então, o que acontece? Tem pessoas que erram e multiplicam por 2 aqui. Tá? Aí erra todo o exercício. Não, é o valor cheio que ele te dá no enunciado que você vai multiplicar aqui, ó. A probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigótico é 1 sobre 50. Então, vamos lá. Qual que é a probabilidade desse casal ter uma criança, então, doente? Então, é 1 em 4. É aquela que nós acabamos de passar aqui agora, aquele cruzamento que eu acabei de colocar para vocês aí do WhatsApp. Então, nesse cruzamento aqui, ó, é 1/4 dele ser azinho, azinho. Aí eu quero saber, então, qual a probabilidade de eu ter, né, que ele está perguntando aqui, ó. Olha o que ele pergunta aqui. Qual a probabilidade que esse casal tenha 2 meninas com fibrose cística em gestações independentes e consecutivas? Ele determinou o sexo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui, ó, a probabilidade de nascer uma menina, meio. Segunda coisa, a probabilidade de que a mãe da menina seja heterozigótica, ó, a probabilidade de que o 3 aqui, ó, seja heterozigótico, 1 sobre 50, tá? A probabilidade de que o indivíduo 4, ou seja, o pai da menina, seja heterozigótico, 2 em 3, porque não pode ser azão, azão aqui. Então, 2/3. A probabilidade dessa criança aqui, que você pode chamar indivíduo 6, que vai nascer, dela nascer doente, 1/4. Ah, Zé, eu multipliquei tudo isso aqui, deu quanto? Deu 1 sobre 600. Agora, presta atenção. 1 sobre 600 para ser uma menina, mas ele quer 2. Aí, o que você faz? 2. Ou você coloca 1 sobre 600 ao quadrado, ou você multiplica 1 sobre 600, que é a mesma coisa, vezes 1 sobre 600. Aí, qual que é a probabilidade de nascerem 2 meninas doentes com fibrose cística? 1 sobre 360 mil. Só isso. Tá? Nada mais do que isso. Agora, o que arrebenta o cara aqui? Arrebenta porque ele fica em dúvida com relação ao indivíduo 3. Arrebenta porque ele teve que montar a árvore genealógica, não foi dada. Foi dada só uma questão, tá, descritiva. Arrebenta porque 99% esquece de colocar 2/3 aqui, ó. Ainda que ele consiga multiplicar esse 1 sobre 50 por 1/4, tá, por meio, ele não consegue enxergar 2/3 aqui. Se ele não consegue enxergar 2/3 aqui, o pior é que quando a gente faz o exercício, a gente coloca uma resposta aqui sem multiplicar por 2/3. Só para o indivíduo achar que tem uma resposta correta para o raciocínio dele. Tá? Então, assim, prova da Unifenas tem muitas armadilhas. Então, é só você prestar atenção que não tem problema. Então, vamos lá no outro. Outra coisa aqui, ó. Isso aqui faz parte do processo da prova de vocês. Não vou dizer que esse exercício vai cair assim. Lógico que não. Tá? Ah, tem que cair aqui a capacidade de você ser sensível a um gosto amargo. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que o raciocínio que você vai tecer para resolver esse exercício aqui é um raciocínio parecido que você vai tecer na questão de genética da Unifenas. Por isso que eu digo aqui, 7 exercícios dos 8 aqui são fundamentais para a Unifenas.
tá? Só um aqui que não é para a lei de Herd, que eu fui ver depois, mas tudo bem. Aí ele diz assim, a sensibilidade, o gosto amargo do ser humano ao PTC, que é a feniltilcarbamida, se deve a um gene autossômico dominante, tá? Que é o ISão. Então, o indivíduo que é sensível, que consegue detectar o gosto amargo na boca, ele tem esse alelo ISão, tá? Que é autossômico, então não tem nada ligado aqui a cromossomo sexual. E a insensibilidade ao alelo recessivo ISinho. Beleza. Sabendo que numa população, ele te dá uma população aqui de 1.200 pessoas, as frequências dos genes ISão e ISinho são, respectivamente, presta atenção, o ISão é 80% e o ISinho é 20%. Ou seja, o ISão é 0,8 e o ISinho 0,2. Aí vai dizer assim, os números esperados de pessoas sensíveis e insensíveis nessa população são, respectivamente. Aí tem um probleminha aqui, que lógico que você não é tonto, você não vai cair numa bobeirinha dessa aqui. Quando nós falamos de pessoas que são sensíveis ao PTC, pessoas que detectam o gosto amargo na boca, essas pessoas podem ser homozigóticas dominantes, ISão, ou, olha o ou, você vai somar, ou elas podem ser heterozigóticas. ISão, ISinho. Nossa, Zé, é verdade. Então, ela pode ser ISão, ou ela pode ser ISão, ISinho. Só que quando eu tenho ISão, ISinho, eu tenho duas possibilidades. ISão, ISinho, ISinho, ISão, matematicamente falando. Cara, coroa, cara. Então, eu tenho que multiplicar por 2, né? Tenho. Então, acabou o exercício? Acabou o exercício. Olha que exercício mais medíocre, que você não pode errar. Então, olha só. A pessoa pode ser aqui, ISão, ou ISão, ISinho. A pessoa consegue detectar o sabor amargo. Então, olha que besteira. Cada alelo ISão, ele está numa frequência de 80% nessa determinada população de 1.200 indivíduos. Então, se ele está em 80%, eu tenho ISão vezes ISão, o que eu faço? Cada ISão, 80. Então, é 0,8 vezes 0,8. Nossa, é verdade, Zé. 0,8 vezes 0,8, tá? Ou a pessoa pode ser ISão, ISinha. Ela pode ser o quê, Zé? Ela pode ser heterozigótica. Então, em heterozigótico, você vai multiplicar por 2 aqui, 2 vezes ISão, ISinho, tá? Nossa, Zé, então é fácil, hein? Então, vou multiplicar. Ô, Zé. Oi. É tipo uma regra, então sempre quando for heterozigoto eu vou ter que multiplicar por 2? Tem que multiplicar por 2. Para genética e população, você tem que multiplicar por 2, porque aqui, você tem uma única possibilidade. Tanto faz você ter ISão, o primeiro ISão está aqui, o primeiro ISão está ali, não vai mudar. O arranjo é o mesmo, é 2 ISão, não é? Então, você tem ISão. Então, esse ISão pode vir antes ou ele pode vir depois. O arranjo dele é o mesmo. Então, é ISão. A combinação das duas letras é a mesma. Agora, matematicamente falando, pelo binômio, eu posso ter duas combinações, não geneticamente falando. Geneticamente falando, eu tenho que ter o dominante, depois eu tenho que ter o recessivo, certo? Então, primeiro o dominante, depois o recessivo. Só que, matematicamente falando, como eu estou trabalhando com 2 alelos diferentes, esses alelos eles podem se combinar ISão, ISinho, ou ISinho, ISão. Eu tenho 2 combinações. Ah, tá, entendi. Por isso que sempre quando nós falamos em heterozigose, a gente coloca esse 2 na frente. Certo. Tá? Porque matematicamente são 2 combinações. Aí você vai ter aqui, 0,8 vezes 0,8, 0,64. 64% de genótipo ISão. Ou mais 2 vezes 0,8, que é o ISão, vezes 0,2, que é o ISinho, que ele te deu no enunciado. Então, 2 vezes 0,16 vai dar 0 o quê? 0,32. Então, somando aqui, os indivíduos que são sensíveis ao gosto amargo nessa população, sensíveis ao PTC, são 96% dos indivíduos. 64 com 32, 0,96.
Então, 96. Quantos indivíduos estão compostos essa população? A gente deu lá que são 1.200 indivíduos. Aí eu multipliquei aqui, ó, 96% vezes 1.200, eu vou ter aqui, ó, 1.152 indivíduos nessa população que tem essa sensibilidade ao gosto amargo, tá? E agora, o outro aqui é facinho. O outro é aqueles que não têm sensibilidade, não conseguem detectar gosto amargo, tá? Então, são as pessoas que são insensíveis. Então, qual que é essas pessoas são recessivas, como dito no enunciado. É izinho, izinho. Cada alelo izinho está numa frequência de 20%. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 0,2 vezes 0,2. Então, quanto que é 0,2 vezes 0,2? Vai dar 0,04, que é 4%. Então, 4% dos indivíduos dessa população, eles não conseguem identificar o gosto amargo. Então, 4% de 1.200 dá quanto? Dá 48 indivíduos. Então, nesse exercício, ó, eu teria 1.152 indivíduos que detectam um gosto amargo e 48 indivíduos que não conseguem detectar esse gosto amargo. Então, você tem aqui sensível ao PTC 1.152 e insensível 48. Beleza? Então, é muito fácil. Outra coisa aqui também, ó. Quer ver? Ó, esse aqui é só para você saber raciocinar comigo em todos os setores da genética. Uma população vegetal que não está em equilíbrio não obedece à lei de Hardy-Weinberg. É composta por 500 indivíduos. Desses, 420 são flores vermelhas, fenótipo dominante, e 80 são flores brancas, fenótipo recessivo. Aí ele diz assim, dos 420 de flores vermelhas, 380 são vezão, são homozigóticos, e 40 são heterozigóticos, do total de 420, tá? Determine a frequência dos genes vezão e vezinho nessa população. O que você não pode fazer nesse aqui, ó? Se ele respondesse à lei de Hardy, você pegaria o genótipo recessivo aqui, ó, 80, você divide ele por 500, que é o número de indivíduos dessa população. Aí, se você fizesse isso aqui já direto, ó, eu pegaria aqui, Zé, 80 sobre 500. Quanto que daria aqui, Zé? Ah, aqui eu teria 0,16. 16% dos indivíduos apresentam flores brancas, Zé. Tá, apresentam flores brancas. Então, ó, A vezes A dá azão ao quadrado, 0,16, raiz, 40% teria alelo recessivo, e o restante, para completar 100%, 60% teria alelo dominante. Mas acontece que isso aqui só vale para a lei de Hardy. Isso aqui não vale para a primeira lei de Mendel. Tá? Isso aqui não vale para a segunda lei de Mendel. Ah, Zé, então eu tenho que prestar atenção nisso? Tem. Por quê? Olha só aqui, ó. Eu quero saber a frequência. A frequência aqui é 0,16? É 0,16. Normal. Isso aqui é pegadinha que cai muitas vezes em prova da FUVEST, tá? Olha só. Só que lá eles não vão colocar igual eu coloquei aqui, ó. Não. Você está lendo, às vezes, aquela coisa de tempo, fator tempo, uma população vegetal que está em... Aí você olha aqui, em equilíbrio de Hardy-Weinberg, aí você fala, nossa, está em equilíbrio, etc. Tal. Aí você vai para essa resolução, você erra. Porque lá está pequenininho, não está em equilíbrio. Já é pegadinha, tá? Aí você fala assim, bom, eu quero saber a frequência dos indivíduos que apresentam flores, tá, vermelhas e que são homozigóticos. No enunciado, ele te diz que 380 apresenta flores vermelhas e 40 são heterozigóticos, tá? Vermelhos. E 380 são vermelhos, tá? Homozigóticos. Então, você dividiu aqui, ó, 380 por 500, que é a população total, você tem a frequência dos indivíduos que compõem essa população, que são homozigóticos. Ou seja, 76%. Ah, se eu pegar, então, aqui, Zé, ó, dos heterozigóticos, qual que é a frequência dos indivíduos dessa população que são heterozigóticos? 40 indivíduos em 500, aí deu 0,08. Beleza, aí você pega aqui, ó, 76% são homozigóticos, 16% desses indivíduos aqui, ó, são homozigóticos recessivos, somei os dois aqui, deu 92. O que falta aqui é 8%, Zé. 8%, 0,08. Só que aí tem uma diferença em relação à sistemática que nós usaríamos aqui, no caso, para a lei de Hardy. Se fosse lei de Hardy aqui, ó,
Os heterozigóticos aqui seria 2 vezes azão, azinho, tá? Aí você teria 2 vezes 0,4 vezes 0,6, 24, 48, 48%, e não 8%. Como ele respeita a primeira lei de Mendel aqui, o que acontece? A metade dessa porcentagem aqui são alelos dominantes e a outra metade são alelos recessivos. Então, o que eu posso dizer aqui? Ó? Eu posso dizer que 4% desses indivíduos aqui ó, apresentam alelos dominantes e 4% desses indivíduos aqui apresentam alelos recessivos. Tá? Mas esse conceito, Zé, eu preciso saber para a prova? Não. Esse aqui está até meio desfocado. Esse aqui era o exercício, se não me engano, se não me falha a memória, eu acho que esse exercício é o mesmo simulado, não é? Não, calma lá, Zé. Volta ali na coisa. Qual que é a resposta, então? Não entendi nada. 80, 20, o que é? Não, aí ele está pedindo assim, determine as frequências dos alelos aqui, ó, Vzão, e a frequência do alelo Vzinho nessa população. Aí, qual que é a frequência que nós temos do alelo dominante aqui e do alelo recessivo? Então, se eu somar aqui, ó, eu tenho, dos alelos dominantes, eu tenho 80 aqui, não tenho? Com mais 4% aqui, não dá 84? 80 com mais... Aliás, 80 aqui, ó, eu tenho 80 aqui, com mais 4 aqui, eu vou ter 84. Aqui eu tenho... Mentira, esquece. Eu tenho aqui, ó, 0,76, né, na verdade. 0,76 aqui, ó, com mais 4, eu tenho 80%, 0,80. E aqui eu tenho, ó, 0,16, com mais 0,04, eu tenho quanto aqui, ó? 0,20, que é 20%. Então, ó, a frequência dos alelos dominantes nessa população é de quantos? Eu tenho, então, aqui a frequência de 80% dos alelos dominantes e tem a frequência aqui, ó, de 20% de alelos recessivos. Só se olhar aqui, ó, azinho, azinho e azinho. Esses dois azinhos eu tenho 0,16, com mais a metade aqui desse azinho, que é 0,04, 20%. Esses dois azão eu tenho 0,76, mais a metade aqui, que é o azão aqui, que é 0,04, 0,76 com 0,04, 80%. Tá? Mas Tá. aqui seguindo só a lei de Mendel. Aqui Tá bom. sem a genética de população. Tá, Agora, essa obrigada. questão aqui, ela não é a questão, acho que é a questão do, se não me engano, é a questão lá do simulado de vocês. O que você tem que tomar cuidado aqui? Não na Unifenas agora. Na Unifenas com relação à montagem, mas no enunciado. Eu vou te explicar um detalhe aqui, ó. Eu coloco na Unifenas, eu sempre deixo explícito se é uma herança ligada ao cromossomo sexual ou se é uma herança ligada, tá, a uma herança autossômica. Eu deixo explicitado, para evitar mais confusão já daquelas que os alunos costumam fazer. Agora, presta atenção. Ele diz assim, ó, aqui, essa questão aqui não é da Unifenas, deve ser da FUVEST ou da Unicamp, ou do Mackenzie. Analise o heredograma a seguir, no qual símbolos escuros significam a presença de uma anomalia. Então, bom, olhei o heredograma, que está em cinza aqui, ó, são pessoas que têm uma anomalia. Aí ele diz, só que presta atenção, ele não está te falando aqui se essa anomalia é uma anomalia recessiva, se ela é uma anomalia dominante, porque você pode ter indivíduos que são formados a partir de uma anomalia dominante. Indivíduos que os alelos dominantes é que definem, e os indivíduos recessivos não têm essa anomalia, tá? Por exemplo... O Zé é recessivo porque tem uma exatamente, mais aí você no vai branquinho. analisar o heredograma. Quem vai te falar é exatamente o heredograma. Por isso que você vai saber aqui que ele é recessivo, principalmente quando você olha aqui, ó, esses dois aqui, o 3 e 4 aqui, ó, são os pais, né? Aí nasce esses dois aqui, ó, diferente dos pais. Diferente dos pais significa que os pais dominam sobre ele. Então aqui você já chega à conclusão que ele é recessivo, numa questão da FUVEST, numa questão da Unicamp. Aí vai dizer assim, ó, sabendo que a frequência de heterozigóticos na população, te dá um dado, é de 1 sobre 20, a probabilidade do casal 3-1, que é esse aqui, ó, 3-1 e 3-2, vir a ter uma criança com anomalia, qual que vai ser essa possibilidade?
Então, a outra questão aqui que você vai levantar é a questão seguinte. Esse indivíduo, essa herança, é uma herança autossômica ou uma herança ligada ao cromossomo? Ele não falou. Então, ó, esse 3 e 4 aqui também é a chave, ó. Vai ser uma herança autossômica porque você tem a possibilidade de nascer um indivíduo aqui, ó, doente, tá? A partir desses dois pais. Então, aqui ele tem que ser heterozigótico, aqui ele tem que ser heterozigótico. Então, isso aqui já define que é uma herança autossômica. Aí, Zé, como é que eu vou calcular isso? Então, presta atenção. Se esse indivíduo 3 aqui, ó, ele é doente, e os pais são normais, segue a mesma regra. Veio um azinho do 3, veio um azinho do 4. Nossa, é mesmo, Zé, veio um azinho de cada um. Isso. Então, o pai é azão, azinho, e a mãe é azão, azinho. Só que ele quer saber a possibilidade desse casal ter uma criança aqui, ó, azinho, azinho, com anomalia. E aí? E aí, é a mesma coisa que nós fizemos ali atrás, ó. Esses dois indivíduos aqui, quando se cruzam, qual a chance? Para que essa criança tenha anomalia, ou tem que saber qual a chance desse 2 ser heterozigótico e do 1 ser heterozigótico. Porque tem que vir um azinho do 1 e tem que vir um azinho, tá, do 2. Ah, mas ambos são normais, por isso que a gente tem que calcular a possibilidade deles serem heterozigóticos. Então, desse casal aqui, esse filho, eu sei que ele é azão alguma coisa, mas me interessa que ele seja azão azinho. Qual a... Ô, Zé, então. Pode falar. Pode falar? Vai ser 2 terços e o outro vai ser 1 sobre Exatamente. 20. Um vai ser 1 sobre 20. Isso mesmo. Perfeito. Exatamente. Então, nesse casal aqui, ó, dos 3 filhos que ele pode ter normal, só me interessa 2. Então, 2 sobre 3 dele ser heterozigótico. E como você acabou de dizer aí, ó, nesse caso aqui, ó, a mulher, ou o homem aqui, o homem, eu tenho a árvore genealógica dele? Não tem, Zé. Tem nada falando sobre a árvore dele aqui, ó. Como não tem nada falando sobre a árvore dele, eu tenho uma informação no enunciado aqui, ó. Que a frequência de heterozigóticos nessa população é 1 sobre 20. Então, 1 sobre 20 aqui, ó. Agora, qual a chance de ter uma criança com essa anomalia? Aí eu preciso multiplicar por quanto aqui, ó? Casal heterozigótico, nasceu uma criança doente com anomalia. Qual que é a chance? 1/4. 1/4. Acabou o exercício. É isso aí. A resolução do exercício. Então, ó, probabilidade do indivíduo 1 ser heterozigótico, não tem a árvore dele, 1 sobre 20. A possibilidade do 2 ser heterozigótico, 2 terços. E a possibilidade do indivíduo 4 ser homozigótico recessivo, 1/4. Aí você multiplicou aqui, ó, vai dar 1 sobre 120. Seria a letra C, tá? Esse exercício é um exercício bem simples, digamos assim, ele é mais prático. Ah, Zé, e o restante aqui, ó, da árvore? Eu não preciso utilizar. A partir do momento que ele me informa 3 e 4 nasce, isso aqui é só para te confundir. Não precisa nem usar isso aqui, tá? Isso aqui já é suficiente para você resolver o exercício. E esse exercício aqui, que também é muito fácil, mas que você tem que prestar atenção, que é o último exercício aqui da genética de populações. Vamos ver o que ele vai dizer. Estimam que 33% dos indivíduos são do sangue tipo A e 16% são do tipo O, enquanto que o alelo B tem frequência de 0,3. Aí vai dizer assim, ó, na espécie humana, há certas proteínas no sangue que permitem classificar as pessoas pertencentes ao tipo sanguíneo. Então, o indivíduo pode ser do grupo M, aí você tem, o cara é homozigose, né, MM, ele pode ser do tipo N, em homozigose também, NN, ou ele pode ser do tipo NN, quando você tem ausência de dominância. Então, você tem o NN junto, quando você tem heterozigose. Aí diz assim, ó, essa característica é determinada por um par de alelos entre os quais não há dominância, ausência de dominância. Se em uma população em equilíbrio de Hardy-Weiber, a frequência de indivíduos do grupo N
é 49%, quais as frequências esperadas de indivíduos do grupo N, MN e AB, respectivamente? Bom, você olha e fala assim, nossa, será que essa questão vai ser difícil? Questão de graça. Uma questão desse tipo aqui. Por que é de graça? Se o indivíduo é do grupo N, ele está em homozigose. Então, é N vezes N. Então, veja você. Ele te deu aqui, ó, o alelo N. Aliás, o indivíduo do grupo N. Quanto que você tem no indivíduo do grupo N aqui, ó? N vezes N é igual a 0,49. Agora, M vezes M é M ao quadrado. Então, M ao quadrado são indivíduos. Então, ele está dando indivíduos com genótipo N, ou seja, MM. Ele não está dando um gameta apenas, ou um alelo apenas. Então, se M ao quadrado é 0,49, o M aqui ó, é raiz de 0,49. O M vale 0,7. Nossa, Zé, se o M vale 0,7, a frequência alélica dele, a frequência alélica do N é complemento de 100. 0,7, 0,3. 70%, 30%. Bom, só aqui, ó, você já matou duas respostas. Para o indivíduo ser N vezes N, ele é 0,3, então você vai fazer, ó, 0,3 vezes 0,3. Quanto que é 0,3 vezes 0,3 é? Vai dar 0,09. 9% dos indivíduos são do grupo N, ou seja, são NN. Ou seja, aí para ele ser MN, para ele ser MN, você tem aqui um híbrido, você tem aqui um heterozigoto. Se ele é heterozigoto, nós estamos diante da lei de Hard, eu tenho que dobrar aqui, ó, 2 vezes MN, que a maioria na hora acaba errando, tá? Esquece de dobrar. Então, 2 vezes MN. Então, você vai ter aqui, ó, 2 vezes 0,7, que é o M, vezes 0,3, tá? Que é o N. Então, 0,7 com 0,3, 21, com 2, 0,42. Então, para o indivíduo ser MN nessa população, 42%, Zé. Para ele ser NN, 9%. Ah, Zé, mas falta esse aqui, ó. Falta o AB, Zé. O AB é fácil. Heterozigose, meto um 2 aqui na frente. 2 vezes A vezes B. Olha como é fácil. Olha como é medíocre. Qual que é a frequência do alelo aqui? B. Não é 0,3? Agora, toma cuidado. Ele te dá indivíduos do sangue tipo O. O que é o tipo O? Não é izinho vezes izinho? Tipo O não é... Deixa eu colocar aqui na para você ver aqui a resolução para ficar mais fácil. Tipo O, a gente vai ter aqui, ó, izinho vezes izinho, ó. Tipo O. Ele não te deu aqui que o tipo O é izinho vezes izinho te deu que é 16%? Então, ó, izinho ao quadrado é 0,16. Então, quanto que vale o alelo izinho, Zé? 40%. 0,4. Raiz de 0,16, 0,4. Então, aqui eu tenho 3 alelos, ó. Eu tenho o alelo A, eu tenho o alelo B e tenho o alelo izinho, do tipo O. A soma desses 3 alelos, aqui eu tenho alelos múltiplos, tem que dar 100%. Tem que dar 1. Então, ó, eu já achei, ó, no alelo B eu sei que ele me deu que é 0,3. O alelo do izinho, do O, eu achei ali que é 0,4. Então, 0,3 com 0,4 dá 0,7. 1 menos 0,7, quanto que vale o alelo A? Ah, vale 0,3, é. Então, acabou o exercício. Por quê? Eu quero saber aqui, ó, 2 vezes Azão vezes Bzão. O Azão é 0,3, o Bzão é 0,3. Então, você vai ter o que aqui, Zé? 0,3 vezes 0,3, 0,9 vezes 2, 18%. 18% dos indivíduos têm sangue tipo AB. Nossa, Zé, mas esse aqui era um exercício muito fácil, né? É muito fácil, só que tem um problema. Será que está certo isso aqui? Será que é 33% mesmo, Zé? Vamos ver se é 33% que dá? Porque ele te disse no enunciado que estimam-se que 33% dos indivíduos aqui de uma população são do sangue tipo A. Só que tem um problema. 33% aqui, ó, você tem sangue tipo Azão e sangue tipo Azão izinho, que é o heterozigoto dele, tá? Será que tá certo? Será que é 33% mesmo? Vamos ver se é. Azão vezes Azão. Cada Azão aqui não vale 0,3? Cada Azão vale 0,3. Então, 0,3 com 0,3 dá 0,09.
azão e izinho. Cada azão vale 0,3, cada izinho vale 0,4. Tem que multiplicar por 2, porque é heterozigoto. Então, eu tenho aqui, ó, 0,3 vezes 0,4 dá 0,12. Vezes 2, 0,24. 0,24 com 0,09 dá 0,33. Tá certo, Zé? Era isso mesmo. Quer dizer que 33% dos indivíduos dessa população são do tipo A. Então, qual que é a jogada aqui? A jogada é você descobrir a frequência de cada alelo que compõe o teu tipo sanguíneo. Quais são os tipos sanguíneos que você tem? Você tem tipos sanguíneos em homozigose e você tem tipos sanguíneos em heterozigose. Toda vez que ele for heterozigoto, AB, NN, tá? RH positivo, você tem que usar o R com Rzinho, tá? Ou Rão, Rão, tá? Todas as vezes que ele for homozigoto e heterozigoto, homozigoto, beleza, você só multiplica a frequência de cada alelo. Agora, já o heterozigoto ou híbrido, Rão, Rzinho, RH positivo com alelo recessivo, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a frequência e, no fim, você multiplica por 2. É 2 vezes a frequência do alelo A vezes a frequência do alelo Izinho. Não tem como errar isso. Se ele tem os dois alelos iguais, se ele é homozigoto, seja ele dominante, seja ele recessivo, é só você multiplicar as frequências. Se é 0,3, 0,3 vezes 0,3, acabou. Então não tem jeito de errar. Tá? Os exercícios, na verdade, eles são medíocres. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês treinarem aí. Treinar com exercício de genética de população. Se você tiver dúvida, vocês me mandam, tá? Uma lista. Alguma pergunta a mais aqui? Alguma dúvida com relação a essa questão? Vocês vão ter que refazer isso, tá? Refazer exercício de genética de população. Vou passar uma lista para vocês para vocês treinarem de genética básica que diz respeito a como é que chama aí? A condição, probabilidade condicionada no heredograma. Nem assim envolvendo genética de população. Vou colocar no grupo de vocês essa lista. Vocês vão fazer essa lista para mim. Se você não conseguir fazer algum exercício, vocês me perguntam o que eu faço com vocês. Ou se tiver dúvida em muitos exercícios, aí na próxima semana a gente, em um tempo, a gente resolve com vocês esses exercícios. Porque vocês têm que saber isso. E não é só para Unifenas, não. Tá? Vocês não vão fazer só prova da Unifenas. Vocês vão fazer outros vestibulares aí. É difícil você pegar uma prova de biologia que não tem uma questão de genética. Assim como é difícil você pegar uma prova de biologia que não tem uma questão de citologia, por exemplo, de botânica. Tem sempre essas questões. Tá? São as questões que mais caem. Então, não é pensando, nós estamos preparando para a Unifenas. Não. E outra coisa, pega os vestibulares da FUVEST, as questões de genética da FUVEST, da Unicamp, dos últimos 6, 7 anos, elas tendem a ter muita genética de populações. Hoje é a matéria da genética mais cobrada em vestibular, tá? Então, é uma tendência. O que eu faço aqui, você faz umas questões meio doidas, etc. Tal. Posso até fazer algumas questões meio doidas, mas eu tento seguir um critério mais ou menos que está sendo cobrado pelo FUVEST e Unicamp em termos de conteúdo. Quais são os conteúdos que mais estão sendo cobrados? A gente tenta seguir esse critério estabelecido, tá? A gente não sai muito disso. Beleza, pessoal? Ô Zé, você vai mandar esses slides para a gente com as respostas? Vou mandar já. Vocês têm que fazer só naquele que dá lá que eu tenho que multiplicar lá, que está para uma criança, você tem que passar para 2, né? 1 sobre 8 que deu lá, dava 1 sobre 64, né? Uhum. Tem que fazer aquela correçãozinha. E o outro aí, mas eu mando para vocês esse slide aí. Eu mando até agora já o slide aí, ó. Já vou até colocar no grupo aí de vocês, quer ver? Para eu me esquecer. Senão depois já viu, o velho tem cabeça fraca, né? Esquece, fala uma coisa agora, daqui a pouco já esquece. Deixa eu colocar aqui no grupo já, 3º ano. Deixa eu achar aqui. Exercícios de genética de população. Vou colocar aqui documento. Eu acho que está na pasta do Zoom. Vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui se está na pasta do Zoom. A gente já deixa esse negócio aqui, já deixa esse negócio resolvido aí já. Trabalho. Zoom. Pasta Zoom. Não é isso.
Trabalho total. Zoom. Exercícios unifenas, genética de população. Acho que é isso mesmo. Exercícios unifenas, genética de população. Aí, prontinho. Vai aparecer aí no WhatsApp de vocês. Aí. Ó, eu vou colocar uma lista. Vocês vão fazer essa lista, tá? Para mim. Não para ir falando ponto óbvio. Vocês vão treinar essa lista em casa de probabilidade condicionada. Porque vocês vão precisar para a prova de probabilidade condicionada. Daqui a pouco eu coloco para vocês aí. Tá? Eu vou achar essa lista minha aqui. Ou vai estar como genética básica, ou introdução à genética, etc. Tal. Tem uns exercícios que são fundamentais que vocês façam, para que vocês não caiam em nenhuma armadilhazinha na questão de genética da prova. Beleza, então? Nós voltamos na terça-feira, então, né? Porque na segunda vocês vão ter o feriado. Na terça-feira nós voltamos. Se tiver alguma dúvida na hora que estiver resolvendo o exercício, etc. Tal, pode me mandar que eu resolvo para vocês. Se tiver alguma dúvida, eu esclareço. Tá? O negócio é vocês. Eu passei para a nossa ilustríssima Gabi Costa aí no começo. Nós não estávamos gravando a aula. Eu passei para elas aí alguns tópicos interessantes. Depois vocês veem com a Gabi aí, para vocês fazerem uma listagem de aulas, para você já começar a reassistir essas aulas, tá? Para a prova do dia 8. Ah, não vai ter, vai ter. Não, bom, você não sabe. Pode ter. Né? Então, vamos estudar já como se tivesse. Se não tivesse, não vai perder nada, porque a prova não vai mudar, vai ser essa mesma prova que vocês farão. Tá? Beleza, então. Até segunda. Abraço a todos. Obrigada, Zé. Tchau, Zé. Valeu, Zé.